Então pode começar a gravar? Tá tudo certo aqui? Certo. Você já tá gravando? Tá Certo. gravando? Então, primeiramente, a gente quer dizer que é um prazer estar aqui com você hoje. A gente viu o seu currículo, a gente estudou muito sobre você. Você é uma pessoa, assim, que tem um currículo maravilhoso. Muito bom. Uma pessoa muito estudada e muito importante para esse lugar, né, que é o nosso objeto de estudo de hoje. E essa entrevista ela faz parte de um trabalho da professora Márcia, do professor Peterson, e tem o intuito realmente de falar sobre o museu e da sua importância na contemporaneidade e também no futuro, né? O que a gente espera do museu durante todo esse período, certo? E muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço e agradeço o interesse de vocês pelo museu, pelo meu currículo. Sobre o meu currículo, eu queria dizer que ele é um currículo baseado em coisas que eu fiz com prazer, né? Eu nunca fiz nada que fosse forçado ou que eu fiz contrariada, né? Então, ele não é um currículo totalmente linear, né? Ele começa com uma pesquisa, depois outra e por fim estou aqui, né, no Museu Histórico. Então ele tem essa característica, né, de não ser uma coisa linear, né? O tempo todo. É isso, então a gente, como você já começou a falar aí sobre seu período de formação, eu queria que você se apresentasse. Falasse seu nome novamente, falasse Quem é sua você? idade, quem é você e como você começou aqui no museu. Tá. Eu sou a Edmeia Ribeiro, sou professora do Departamento de História da UEL, sou professora desde 1996 ali na UEL. Entrei como professora colaboradora, a gente chama hoje PSS, né? E em 1996 e em 1998 eu fiz concurso para a área de metodologia e prática de ensino, passei, né? E um ano depois eu pedi transferência para a área de História da América Hispânica, né? E essa é a minha área. As minhas pesquisas, elas sempre foram, de algumas formas, elas sempre tematizaram mulheres, né? Então, no mestrado, eu trabalhei como fonte processos de crime de sedução, que é o artigo 217 do Código Penal, e eu problematizei mudanças e permanências em relação à sexualidade feminina. Trabalhei com discurso do judiciário, né, presente nos processos, discurso das chamadas vítimas e dos algozes também. Então esse foi, né, o trabalho. Trabalhei num período de longa duração, desde o início da cidade de Maringá até o último processo. Então o início da cidade de Maringá, 1947, ou 37, agora não me lembro direito, até o último, que é 1989. Então foi um longo período que deu então para analisar mudanças e permanências no discurso. Certo? Ui. Desculpa. Você. Acho que não tá olhando pra. Não, Microfone, a né? gente edita depois. Exato. Você, que já atuou em ações de mediação cultural dentro do Museu do Café, como você percebe a importância desse espaço além do acervo físico? Tá. Eu posso só continuar nas outras pesquisas para eu Claro, finalizar? ai, perdão. Não. Aí, no doutorado, eu demorei um pouco entre mestrado e doutorado. Quando eu terminei o mestrado, eu passei no teste seletivo na UEL, em 1996. Aí, eu fiquei um tempo, né, como professora colaboradora, depois me concursei, aí que eu fui fazer o doutorado. O doutorado, eu já estava na área, então, de América, então eu tentei pesquisar alguma coisa na minha área, né, para honrar minha cadeira na universidade. Mas sempre nessa temática de mulheres. E na época eu estava com muita paixão, assim, pela imagem. Então, trabalhar a imagem enquanto objeto de análise, né, e como fonte. Então, eu tive a sorte de
Assim, primeiro eu coloquei na minha cabeça, eu quero trabalhar mulheres, quero trabalhar a América, quero trabalhar o século XIX, que é o século que eu trabalho nas minhas disciplinas, e imagens. E aí eu fui num congresso no Rio de Janeiro e dei um pulo na Biblioteca Nacional, coloquei essas palavras-chave e veio uma coleção na minha mão chamada Las Mujeres Espanholas, Portuguesas e Americanas. Essa coleção ela é composta por imagens, litografias, cromolitografias, porque são coloridas, de mulheres representando espaços, cada mulher representando um espaço na América, na Espanha e na América Hispânica, tem Portugal e Filipinas também. E para cada espaço desse, além de uma cromolitografia de mulheres, também tem um texto monográfico bastante grande, é uma obra do século XIX, né, que começou a ser mais ou menos, começou a ser publicada em 1870, foi até o final dessa década de 70 do século XIX. Então, eu analisei a minha fonte foi também meu objeto de análise. Então, eu problematizei a coleção como um todo, né? Então, esse foi... E aí eu percebi também que que aquela coleção falava muito mais da Espanha do que da América. Mas ótimo, né? E no meu pós-doutorado, eu optei por trabalhar com o discurso antigênero, que nós, né, conhecemos como ideologia de gênero, e eu coloco entre aspas. Então, eu trabalhei no México, né, a produção desse discurso e a divulgação dele por meio da página, por meio do Facebook, né, de duas páginas que não tinham conotação religiosa, mas que produziam o discurso e disseminavam, né? Então, para entender como é esse processo de disseminação por meio das redes sociais. Então, essas são as minhas pesquisas de mestrado, doutorado e pós-doutorado. Quando eu terminei o pós-doutorado, eu vim para o museu. Não estava dentro dos meus planos acadêmicos, né, profissionais, né? Na verdade, eu fiz o pós-doutorado sempre com esse intuito de voltar melhor para a sala de aula, de voltar melhor. Mas o fato é que as coisas acontecem às vezes sem a gente planejar muito, né? Sim, verdade. A outra diretora estava saindo, né? Já ia se aposentar, já estava há 2 gestões e me convidou, né? Talvez por achar que eu tinha competência para isso, embora eu não trabalhe com a questão da memória, do patrimônio, né? E eu aceitei, terminei meu pós-doc e vim direto para cá, no início de 2019, né? Já estou na 2ª gestão. Certo. Aí você tinha me perguntado. Que honra, né? Sim. Que honra. Que honra. É realmente um currículo maravilhoso. Maravilhoso. Imagina. Você, que já atuou em ações de mediação cultural dentro do Museu do Café, como você percebe a importância desse espaço além do acervo físico? Dentro do Museu do Café mesmo? Sim, Isso. aqui no ambiente. No ambiente. Ah, aqui, do Museu Histórico. Histórico, isso. Isso, a gente... A gente refere como Museu do Café, desculpa, é Museu Histórico. mas é que a gente tem o Museu do Café, né? Que é o do SESC. Do Sesc então Museu Cadeião. Histórico. Aqui é o Museu Histórico Padre Carlos Vaz, Sim. que é o museu da Universidade Estadual de De Londrina. Londrina. Que é um órgão suplementar da universidade, que surgiu em 1970. Né? Surgiu antes, mas que foi mesmo inaugurado foi na década de 70. Na década não, no ano de No 70. ano de 70. Você repete? Claro. Depois... Como você percebe a importância desse espaço além do acervo físico? Bom, A importância sim. cultural. Cultural, assim, memória ativa. O Museu Histórico, ele é um espaço múltiplo. Então, ele é muito importante, não só para a universidade,
enquanto um órgão suplementar e para alunos e alunas que fazem estágio ou que utilizam, tematizam o museu como vocês. Mas ele é um espaço de salvaguarda da memória e da história da cidade, né? Se a gente usar uma palavra meio religiosa, digamos que é o espaço sacrossanto da memória, das memórias, na verdade, né? Que compõem a história da cidade. Então, ele é um espaço importante nesse sentido, né? Porque quando as pessoas chegam até o museu, elas se identificam, né? Quando elas chegam na exposição histórica, né? Muitas delas falam, nossa, na minha casa tinha assim, esse fogão de barro, fogão a lenha, era assim, era assado, nossa, isso tinha na casa do meu avô. Eu acho muito lindo quando avós e avós trazem seus netos e começam a mostrar e contar a história deles. Sim, né? Verdade. Então, veja, além disso que está exposto, porque também eu estou falando da exposição histórica, mas todo museu é expositivo. A gente começa pelo prédio, né? Eu acho que arquitetonicamente falando, é o prédio mais simbólico da cidade, né? É o cartão postal. Se vocês perceberem, vocês sempre vão ver uma caneca com a imagem do museu, um bloquinho de notas, alguma coisa, né? Eu acho interessante, tem muitas lojas de roupas, souvenirs, que vêm tirar fotos aqui para poder colocar nas suas redes sociais. Né? A gente tem, então, o prédio, né? Que começou a ser construído em 1945, inaugurado em 1950, então é a antiga estação ferroviária. A gente tem o espaço externo. Cada árvore que está aqui, né, ela representa um continente, né? Aqui é o Oriente, nós estamos aqui, né? Aí cada espaço tem uma representação, né? Nós temos os pés de café, agora não tem, nós tivemos que arrancar porque eles estavam doentes, mas nós vamos plantar novamente. Então, os pés de café que mostram a cultura da cidade, né? Começa, né? Que a cidade é conhecida como, né, a capital do café. Nós temos a locomotiva e a manobreira no pátio. A gente ainda precisa de uma revitalização, mas a gente tem a máquina de arroz, que foi uma peça importante na cidade. A máquina de arroz ficava ali na rua Santa Catarina e as pessoas iam lá beneficiar o arroz, comprar arroz, beneficiar na hora. Então, todo o museu, né, ele é espaço expositivo. Toda essa parte é fruição. Mas o museu é muito mais que isso. Ele é um espaço de pesquisa também, né? A gente tem 3 acervos especificamente, 3 categorias de acervo, né? O acervo tridimensional, que são os objetos que ficam em reserva técnica, porque alguns estão na exposição, mas é a pontinha do iceberg. O que a gente tem ali, né, chega a 1 milhão. É muito mais. A gente tem o acervo de documentação e periódicos, né, que são jornais, então hemeroteca, jornais, livros, né, a biblioteca e documentos em papel, né, desde a carteira de motorista da primeira mulher motorista em Londrina, até a identidade de outra pessoa, uma carta trocada, assim, uma infinidade, né, de documentos, então nesse setor. E nós temos o setor audiovisual, onde estão as fotografias, os negativos, DVDs, CDs, fita cassete, etc. Né? E as gravações, né? Nós temos um projeto desde 1970, com entrevistas com pessoas da cidade. Então, ele é um espaço riquíssimo de pesquisa, né? E para todas as áreas do conhecimento. Para todas as áreas, né? É para arquitetura com os mapas, é para alguém que seja da gastronomia, né? Com documentos que falam sobre alimentação, é para história, é para enfermagem, é para tudo, né? Para odontologia, porque a gente tem
muitos documentos aqui no museu. Então é um espaço de pesquisa, né? É um espaço de fruição, espaço de pesquisa, um espaço de extensão, porque ele é um órgão suplementar da universidade e como órgão suplementar da universidade tem essa característica de ser o contato, né, direto com a comunidade. A extensão é isso, é relação universidade-comunidade, né? Então, é uma vitrine da universidade, né? Se um HU oferece, né, saúde, o museu oferece cultura, oferece pesquisa, conhecimento. Então, é um espaço de pesquisa por excelência. É um espaço de ensino não só pelos estágios que são feitos aqui, né? Não só da história, tá? De todos os lugares, inclusive do design gráfico, do design de moda e etc. Então, espaço de ensino, então nós temos os estagiários, que vêm, né, as pessoas que vêm fazer estágio aqui, nós temos as escolas, ensino médio fundamental, que passam por aqui, chega a ser mais de 300 escolas por ano. Caramba. Isso. E universidades também, e universidades e faculdades da região, tá? Aula que acontece aqui, né? Oficinas, então tem aulas que acontecem aqui também. Então é um espaço de ensino. E é um espaço de ação cultural, né? Porque nós temos sempre eventos acontecendo aqui. Então, feiras de diversas categorias, né? Feiras acadêmicas, universitárias, feiras para geral, temos lançamento de livro, casamento. Legal. Tivemos um casamento nessa região. É claro, agora está cheio de pedra e tal, mas um casamento aqui lindo, 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 lindo. Né? É só a cerimônia, a festa não pode ser, porque é um espaço da universidade, não pode consumir bebida, nada disso, mas é pelo espaço. Lançamento de livro, já falei, né? Apresentação de filmes, debates, abertura de eventos. A gente tem... então é um espaço de ação cultural o tempo todo, né? Música, né? Apresentação de vários estilos musicais. Então é um espaço também de ação cultural. Então é isso, fruição, ensino, pesquisa, extensão e ação cultural. Então é um espaço múltiplo, como devem ser os museus hoje, né? Que não é só um espaço de objetos para você ir ali e dar uma olhada, gabinete de curiosidades, uma coisa do século XIX. Não, o museu hoje ele é muito mais que isso, né? E o nosso museu é assim. E qual foi a experiência mais marcante que você viveu aqui dentro? Olha, eu vou falar de exposição. Quando eu assumi a direção, já estava engatilhada uma exposição que era do Paulo Leminski. Essa exposição do Paulo Leminski foi uma exposição linda, né, que a própria família que trouxe, uma exposição caríssima, né, e que eu acho que mostrou para a cidade o potencial desse museu histórico. Esse museu aqui, ele está entre os mais visitados no Paraná. Hoje ele é o terceiro mais visitado no Paraná, né? Só ficamos atrás dos museus de Curitiba, né? Museu Paranaense, Oscar Niemeyer e depois a gente. Antes era o Museu de Foz do Iguaçu, Ecomuseu, mas ele está fechado, então por isso a gente está no terceiro. Depois a gente volta para o quarto lugar. Mas para vocês terem uma ideia da potência que ele é. E ele é o maior museu em termos de acervo. Nós temos mais de 1.300.000 itens, né? Caramba! Por isso que eu falo para vocês que para pesquisa né, um espaço de excelência. Com certeza, é riquíssimo. Além dessa exposição, nossa, eu já vivi tantas emoções aqui dentro. Imagino. Porque é uma coisa muito diferente, né? Eu vim da sala de aula, século XIX, história da América Hispânica, e de repente eu chego num espaço que é cultura, né? Viva, né?
e viva, né, um espaço pulsante o tempo, né? Então, um recital de músicas, quando, né, às vezes tem um recital ou outro, eu sempre me emociono. Eu fiquei muito emocionada também de poder ter tido a oportunidade de receber um recurso e recuperar a manobreira, sabe? Assim, são diversas emoções, mas eu acho assim que a revitalização, né, a reconstrução, né, a construção nova de uma infraestrutura elétrica para um prédio que tinha a infraestrutura lá da década de 40, imagina o que se usava naquela época de energia elétrica e tal. Eu acho que essa é a minha maior emoção, de poder ter, né, estado na gestão e contribuído de uma certa forma para essa reconstrução da infraestrutura elétrica. Então, o medo de se transformar num museu nacional que pegou fogo, num Ouro Verde que pegou fogo, numa catedral de Notre Dame, no Museu da Língua Portuguesa, recentemente um anfiteatro na PUC de Curitiba. Então, assim, a gente não chegou a isso, né? Nós não chegamos no catastrófico. Então, deixar isso pronto, eu acho que é a minha maior emoção mesmo. E, Edmeia, assim, agora falando um pouco sobre uma experiência particular, você falou que é um ambiente que também acontece muita convivência e uma particularidade, que na verdade não é nada particular, né? Quem é de Biporã, quem é biporaense, quem é londrinense, quem é cambeense, já veio aqui com a escola, no ensino fundamental, no ensino médio, são sempre momentos muito agradáveis. Daí tem o momento da partilha, da alimentação, e as crianças e adolescentes, eles aprendem muito com esse ambiente, às vezes mesmo sem uma orientação, porque o ambiente, por ser um ambiente vivo, um ambiente cultural muito vivo, ele fala por si próprio, né? Ele precisa de pessoas para falar, mas ele fala por si próprio. E você, assim, como é uma pessoa que está muito dentro desse ambiente, eu queria saber a sua visão em relação a essa pausa. Você acha que isso pode ser um risco para o funcionamento após quando tiver o retorno do museu? Você acha que isso pode dar uma abalada no público? Não. Ou você acha que o público aguarda esse retorno? Aguarda. As pessoas amam o museu. As crianças amam o museu. As professoras adoram trazer os museus, as crianças para o museu. Então, não, as pessoas falam, nossa, eu não vejo a hora que reabra, né? Elas estão ansiosas pela reabertura, né? E na reabertura, né, nós queremos fazer uma grande festa, sabe? Chamar, como vai ser em dezembro, dia 10 de dezembro tem o aniversário da cidade, então queremos fazer uma grande festa. Esse espaço aqui, ele é muito importante para a cidade valoriza muito, né? Então as pessoas acompanham, né? Acompanham até para falar, poxa, né? Tiraram os pés de café, por que o museu fez isso? Porque a gente tem, né, nossos haters também. Sim, porque eles participam, né? Porque estão olhando, estão verificando. Então não tenho nenhum medo, nenhum temor, muito pelo contrário. Eu acho que um ano represado vai acontecer igual na pandemia. O ano que vem nós vamos ter quase que o dobro de escolas trazendo as crianças para cá. Porque aí não vem só uma série, vem duas. A série que viria esse ano, vem no ano que vem. Quando aconteceu a pandemia foi assim, né? Ficamos 2020 e 2021 fechados, né? Em 2022, a gente não tinha quase que como atender as escolas, porque elas vinham até sem agendar, de tanta gente que veio. Então vai ser um alvoroço muito positivo. Vai, muito positivo. A gente aguarda mesmo. E então eu queria que você discorresse rapidinho agora sobre uma temática que é muito importante para a sociedade, para o museu, já que você também é uma pesquisadora de outras pautas, né? Na verdade é o seu principal motivo de pesquisa. Então, assim, como que você vê o museu
enquanto representatividade e que mantém vivo a ideia e essas situações históricas com as mulheres, com tudo que as mulheres passaram e também com a escravidão nessa região que a gente vive no Paraná e também no Brasil, né? Porque não só do Paraná se tem um acervo. Nossa, é uma pergunta que dá uma dorzinha no coração. Eu falo que aqui é um espaço de memórias que compõe a história da cidade, de Londrina. Mas nós temos muitas invisibilidades, né? Dentro, aqui no nosso acervo, né? Até mesmo na nossa exposição histórica. Onde estão as mulheres que vieram para cá, que trabalharam, né? Que também foram para a roça, nossas avós, nossas mães, né? Eu não sou de Londrina, eu sou de Maringá, mas nessa parte tem uma semelhança, né? Então, assim, minha mãe foi abanar café, minha mãe foi ajudar meu pai em tudo, além de cuidar da gente, né? Cuidar da casa do meu próprio pai. Então, e aqui, e elas, né? E não aparece isso. E aqui é a mesma coisa. As pessoas pretas, né? Onde elas estão, né? Qual rua, né? Em qual nome, né? Então, nós temos essas ausências, algumas invisibilidades que nós estamos também, na medida do possível, trabalhando para saná-las, né? Eu disse para vocês que a gente tem uma parte de depoimentos que nós coletamos entrevistas, né? Então a gente vai atrás das pessoas. Nós eu pude, isso também foi uma coisa maravilhosa que aconteceu, mas que finalizou na minha gestão, mas começou antes, né? No finalzinho de 2019 nós tivemos a inserção da história, da memória e da história indígena na nossa exposição histórica, com a total transformação da primeira sala, que a gente chama de sala prefácio, toda ali, um céu guarani, sabe? Linda, ficou linda a primeira sala. Como a gente não tem recurso para reestruturar totalmente a exposição, né? Porque isso iria, sei lá, quase R$1 milhão, porque você precisa de um número muito grande de pesquisadores, reconstrução do espaço, etc. e tal. Então, o que a gente faz? A gente não tem isso, a gente faz inserções, né? Então, eu desejo muito ainda poder inserir ali e no nosso acervo como um todo, um pouco mais da história dos asiáticos que vieram para cá, da história do povo preto, então das pessoas negras da cidade, importantes, e um pouco mais sobre as mulheres, né? A gente não tem, por exemplo, documentação que fale sobre a zona de prostituição, e essa é uma referência também na história da cidade. Nossa. Queiramos ou não. Aí você tocou no... né? Então, tem isso, sabe? Ainda nós temos muito a batalhar para que essa história seja cada vez mais robusta, né? Completa nunca vai ser, né? Mas que a história que está representada, contada aqui no museu, ela seja cada vez mais complementada, digamos assim, né? E que essas invisibilidades, essas ausências sejam cada vez menores. E esse é um trabalho, mas é um trabalho de longa duração. Então vai mais que uma gestão, sabe? Sim, eu imagino a dificuldade para conseguir encontrar, né? Você tem que bater em muita pedra para conseguir encontrar essa história que ela é basicamente apagada. Exatamente. Né? Invisibilizada completamente. E a gente tem, por exemplo, dificuldade às vezes de chegar até algumas pessoas, né? Sim. Dificuldade de acesso. Porque também cria-se uma resistência. Com certeza. Esse é um lugar que só fala de pioneiros. Não só fala de pioneiros, até porque a gente não concorda, eu particularmente, e as gestões anteriores a mim, pelo menos as duas mulheres anteriores a mim, não concordavam com esse conceito de pioneiro, que é aquele que veio, né, e se fez
economicamente, deu nome à rua e tudo mais, né? Então, se você pudesse influenciar o futuro do museu após a reforma, o que não poderia faltar nessa nova fase? Gente dentro do museu. Gente, Imaginei. mas todo Eu imagino mundo, também. todo mundo, né? Porque esse é um espaço democrático. Uhum. Esse é um espaço de todas, todos e todes, Uhum. né? Então, a gente tem muitos indígenas aqui, os povos indígenas aqui dentro. Eles são os que mais frequentam, assim, por meio de projetos e tal. Mas eu queria todo mundo, né? Todo mundo. Né? E é um espaço que acolhe. Com certeza. Verdade. Por fim, qual o risco de tratarmos museus apenas como prédios e não como processos vivos de escuta, disputa e reconstrução da memória? Olha, eu acho, vou falar especificamente do Museu Histórico, tá? Uhum. Eu acho que ele está, que ele não volta mais atrás, sabe? Ele é, né, eu falei para vocês, ele é uma instituição pulsante, viva, alegre, né, colorida, e eu acho que não volta mais atrás, né? Essa instituição, o que pode acontecer em instituições pequenas de pequenas cidades, né? Instituições que às vezes têm uma dependência muito grande do setor político da cidade. Então, entra um prefeito, acha que é ótimo, entra outro, não, vou desfazer isso porque está relacionado ao outro. Isso acontece muito, sabe? Que a gente vê aqui na região. Porque o museu, esse museu, ele presta assessoria para Londrina e região. Centros de memória, né? Espaço de memória, pequenos museus e etc. Tem o nosso DNA em tudo, né? E a gente vê muito isso acontecer, sabe? Você trabalhar bem numa gestão, fazer, né, montar um pequeno museu. As pessoas amam o museu, sabia? Assim, elas gostam de ir lá e olhar a história. Museu histórico é encantador para as pessoas. Mas no caso do nosso, não. O nosso é esse museu que só vai sempre crescer nesse sentido, sabe? E ficar cada vez mais visível. Edmeia, então eu acredito que seja isso. Você foi muito bem, você Sim. conseguiu sanar até mais dúvidas Exato. do que nós achamos que tínhamos. Uhum. E foi muito maravilhosa essa entrevista, a gente queria agradecer muito em nome eu que de nós, agradeço. como alunos do primeiro ano de Relações Públicas, Sim. também dos nossos professores Respeito, sim. e da sociedade, realmente. A gente sabe a importância e agora a gente sabe mais Exato. a importância do museu e de pessoas como você que se empenham em manter a história viva. E é isso, muito obrigado, gratidão Muito mesmo. obrigada. Foi maravilhoso. Imagina, eu que agradeço a oportunidade de falar do museu. E falei um pouco de mim, né? Com Do museu, porque isso é uma coisa que eu gosto muito. Ter vindo para o museu, para a direção do museu, é um trabalho pesado, vou dizer para vocês. Imagina. Mas eu acho que eu sempre trabalhei muito, mas eu acho que eu nunca trabalhei tanto desde que eu vim para cá. Mas ele foi um presente para minha vida profissional. Ele foi um presente. Eu termino a minha vida profissional em grande estilo, sabe? Porque eu aprendi tanto e aprendo todo dia, e eu conheci tantas pessoas espetaculares, e eu trouxe tanta cultura para a minha vida, que só pode ser um presente, né? Então, eu saio daqui, né, quando eu sair, quando eu me aposentar, muito engrandecida, sabe? Então, é isso. Para finalizar, se você pudesse dar um recado para as pessoas que estão te assistindo, o que você diria para elas? Pode olhar na câmera. Eu diria o seguinte: venham ao Museu Histórico várias vezes, frequentem museus. Aqui em Londrina nós temos muitos museus, tem o Museu do Café também, tem espaços de memória. Frequentem museus fora do nosso estado, da nossa cidade.
porque é um espaço que soma muito e que nos engrandece muito. Toda vez que a gente vai a um museu, mesmo que seja o mesmo, porque sempre tem exposições diferentes, alguma coisa diferente, nós saímos com um pouco mais de aprendizado. Então, o recado é: frequentem museus. Ai, que Ah, maravilhoso. nossa, não, perfeito, juro. Foi perfeito. Nossa, Foi muito perfeito obrigado. mesmo. Foi ótimo.